E aí, pessoal da Anatomia Papel e Caneta? Tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar dos ossos do pé visto por uma radiografia. Inicialmente, eu gostaria que você se lembrasse aqui dos ossos dos metatarsos, falanges proximais, falanges médias e falanges distais. Lembrando que o primeiro dedo, que também pode ser chamado de hallux, não tem a falange média. Aqui na radiografia, então, é possível você perceber os 5 metatarsos, as falanges proximais também são 5, as falanges médias, que apesar de serem pequenas, é possível visualizar, lembrando que o primeiro dedo não vai ter, então, e as falanges distais. Falanges proximais são 5, médias são 4, distais mais 5. Você vai acabar reparando pela conta dos metatarsos. Quem estiver na sequência são falanges proximais, como ele não tem, a outra aqui é a falange distal. Então aqui nós podemos começar a contar justamente pelo primeiro dedo, ou também chamado hallux. Lembrando que os dedos do pé também podem ser chamados de pododáctilos. Então aqui seria o primeiro metatarso, segundo, terceiro, quarto, quinto. Isso vale para qualquer caso, você poderia chamar de primeiro metatarso, ou metatarso do primeiro dedo, quarto metatarso ou metatarso do quarto dedo, tanto faz. Aqui então nós temos as falanges proximais. No caso nós marcamos aqui então a falange proximal do hallux, primeiro dedo ou primeiro pododáctilo. Para os outros casos valeria a mesma coisa, falange proximal. Aqui então nós temos as falanges médias, no caso nós marcamos a falange média do segundo dedo, poderia marcar do terceiro, quarto ou quinto. E aí a falange distal, marcamos aqui a falange distal do quinto, é extremamente pequeno, mas é possível de visualizar também. Tá? Então temos aqui a falange distal do quinto dedo, quarto, terceiro, segundo e primeiro dedo. Esses ossos visualizados em perfil, você vai acabar percebendo que não é tão fácil assim distinguir quem é quem. Então no caso nós damos o nome de sobrepostos. Metatarsos sobrepostos, falanges proximais sobrepostas. E embaixo aqui nós temos os ossos sesamoides. Daqui a pouco nós vamos falar dele em particular, mas eles ficam aqui embaixo, frequentemente do primeiro dedo. Agora que você já distinguiu quais ossos e quais dedos, é interessante você marcar que eles têm cabeça, corpo e base. Cabeça é a parte mais distante aqui do osso, corpo é sempre a parte do meio ou de ápice também, e aqui a parte que fica mais baixa ou mais próxima do tornozelo seriam as bases. Isso vale tanto para os metatarsos quanto para as falanges. Aqui então nós vamos começar a marcar as cabeças. Cabeça da falange proximal do hallux, primeiro dedo ou primeiro pododáctilo. Cabeça do primeiro metatarso. Lembrando que isso vale para todos os ossos aqui, dos metatarsos e falanges. A parte do meio, então, nós chamamos de corpo. Aqui é o corpo da falange proximal do terceiro dedo. Aqui é o corpo do quarto metatarso, valendo para todos também. E a parte mais baixa, então, chamada de base. Essa aqui, no caso, é a base do quinto metatarso, valendo para todos os ossos também, se você marcar as partes aqui de baixo. Esse pé foi colocado em oblíquo e aqui nós podemos perceber então os sesamoides mais separados. Mas antes disso, eu queria mostrar para você essa rugosidade que tem na ponta aqui das falanges distais. Essa rugosidade é chamada de tuberosidade da falange distal. Isso serve para as outras falanges também, ok? No caso então nós marcamos a tuberosidade da falange distal do primeiro dedo. Tá? Serviria para todos também. Os ossos sesamoides, agora visualizado aqui os dois, é possível você distinguir quem é medial e quem é lateral. No seu pé, então, seria fácil identificar que o primeiro dedo fica para o meio e que o quinto dedo está mais para a lateral. O sesamoide que está mais para o quinto dedo é o sesamoide lateral e o sesamoide que está mais para o primeiro dedo é o sesamoide medial. Aqui, então, você vai perceber que o sesamoide medial está dividido, ele tem 2 pedacinhos. Nesse caso, quando visualizado, nós damos o nome de sesamoide bipartido. Este aparente é o sesamoide medial, por isso que ele foi chamado de sesamoide medial bipartido. Se não aparecer dessa maneira, é apenas sesamoide medial. Aproveitando essa figura, eu quero te mostrar essa articulação que está aqui. Ela é bem melhor visualizada quando está em oblíqua ou quando é feito um exame de tornozelo. Essa articulação aqui talvez seja a que mais ganhe em nome.
ela é a famosa articulação do tornozelo, mas ela também pode ser chamada de articulação tibiotársica, quer dizer, osso da tíbia com os ossos do tarso. Também é chamada de tibiotalar, quer dizer, osso tíbia com osso talos. Mas ela também pode ser chamada de articulação talocrural. Isso significa o encontro do osso talos com o antigo osso crural, hoje chamado de osso tíbia. Essa articulação que nós acabamos de ver, colocado o pé então em AP, ela apareceria aqui, ó. Porém, em AP é comum perceber que fica um pouco esbranquiçado essa região, então ela não é tão bem visualizada. No exame de tornozelo seria melhor. Mas aqui você vai conseguir perceber uma outra articulação. E aqui mais à frente também mais uma. Seria interessante então você lembrar dessas outras duas aqui, ó. Daqui a pouco nós vamos falar em específico delas. Essa articulação é chamada de articulação transversa ou articulação de Chopart. A outra que você está vendo aqui na frente, ela é chamada de articulação tarsometatársica, também chamada de articulação de Lisfranc. Essas outras que vão aparecer mais à frente aqui, ó, elas podem ser denominadas justamente de acordo com o encontro entre os ossos. No caso aqui, você teria um encontro de metatarso com falanges. Seriam articulações metatarsofalangianas, ou metatársica falângica, daria no mesmo. Aqui, no caso, seria interessante você perceber qual articulação está mais próxima do tornozelo e qual está mais distante. Do tornozelo para ser mais referencial, porque o nome proximal distal se faz em relação ao quadril. Mas essa estaria mais próxima e essa mais alta estaria mais distante. No caso, então, essas de baixo seriam chamadas de articulações interfalangianas proximais e as que estão mais altas seriam chamadas de articulações interfalangianas distais. Lembrando que o primeiro dedo, então, não tem a terceira falange. No caso, para ele, seria chamada de articulação interfalangiana, apenas. Não precisa denominar se é proximal ou distal. Aqui então nós vamos ter a articulação interfalangiana distal do segundo dedo. Lembrando que isso vale para todos os outros três aqui, ó. Aqui então nós vamos ter a articulação interfalangiana do hálux, primeiro dedo ou primeiro PD. E para esse caso aqui então, seria chamada de articulação metatarsofalangiana. Este que nós marcamos é do quinto dedo, mas poderia acontecer para todos os outros, do primeiro, segundo, terceiro ou quarto dedo. Agora vamos voltar para essa parte aqui e relembrar essas duas famosas articulações. Percebeu que alguns ossos foram separados por essas articulações? Para essa região mais anterior nós vamos dar o nome de antepé. Para esse pedaço aqui então é dado o nome de mediopé. Para essa parte posterior aqui então nós damos o nome de retropé. Retropé fica com talos e calcâneo. Mediopé fica com navicular, cuboide e cuneiformes. E antepé fica com metatarsos e falanges. Quer saber mais sobre os ossos do tarso? Então clica nesse ícone que apareceu na tela e veja a nossa aula. Aproveitando, acesse o nosso site, clique na aba Jogos, escolha o desafio e acerte todos os pontos. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, hein? Espero ter ajudado. Até a próxima. Abraço!